Você já ouviu falar de uma epidemia de autismo causada por vacinas? E que a vacina de gripe para idosos é um plano maléfico do governo para matá-los e diminuir a quantidade de pessoas que recebem aposentadoria? Agora, com certeza, você já ouviu que a vacina para Covid-19 tem um chip para controlar nossos comportamentos, ou que você poderia virar um jacaré ou até mesmo ser contaminado com o vírus HIV, caso tomasse a vacina. Dá para notar que as vacinas são alvo de desinformação há muito tempo. Yes Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre alguns mitos da psicologia. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mito de que vacinas podem causar o autismo. Eu sou Letícia. E eu sou Marcos. Eu sou o Thiago. Sejam bem-vindos ao Yes Science! Yes Science! Hoje vamos falar de vacina, mas você sabe o que é uma vacina? As vacinas são substâncias preparadas para proteger o organismo contra doenças graves e fatais. Elas fazem com que o corpo crie anticorpos específicos para combater determinada doença. Assim, por exemplo, se um vírus entrar no seu corpo e você já tiver tomado uma vacina contra ele, o seu sistema imunológico vai agir mais rapidamente para combatê-lo, pois ele já conhecerá esse vírus. É melhor a gente ter um inimigo conhecido do que um desconhecido, não é mesmo? Se a gente parar para pensar, o sistema imunológico ele já vai ter combatido aquela doença uma vez, então na próxima vez que a gente for contaminado com o vírus de fato, vai ser mais fácil combater aquela doença. Apesar disso, a gente também tem alguns pontos maléficos, né, da vacina, como por exemplo, às vezes você pode ter algumas reações no local de aplicação, você pode ter dor, pode ter febre, mas as vacinas só são utilizadas depois de muitas pesquisas de segurança, de eficácia. Então, mesmo que tenha esses efeitos maléficos, você não vai ter sintomas tão graves se você não tivesse tomado a vacina, não é mesmo? Então, parece ser uma boa troca. Mas você sabe qual foi a primeira vacina do mundo? A primeira vacina foi desenvolvida em 1796 por Edward Jenner para combater a varíola. O desenvolvimento passou por uma observação muito inteligente. Havia uma doença parecida com a varíola que infectava as vacas, e as pessoas que trabalhavam tirando leite não eram infectadas pela varíola humana, ou seja, elas ficavam imunes à doença. Por isso, ele hipotetizou que a contaminação por varíola bovina levava a uma resposta imunológica de proteção à varíola humana. Para testar essa hipótese, o médico retirou o material de lesão da varíola bovina de uma mulher que ordenhava as vacas e colocou numa criança de 8 anos. Alguns meses depois, ele expôs essa criança ao vírus da varíola algumas vezes, e ela não adoeceu. Surgia, assim, a primeira vacina, cujo termo vem do latim e significa derivado da vaca. Para os padrões atuais, isso pode parecer uma maluquice do ponto de vista ético e sanitário, mas a ciência é cumulativa. Isto é, a gente vai aprendendo com os resultados anteriores. A gente pode corrigir as nossas práticas e adotar estratégias mais adequadas para o momento. Esse conhecimento acumulado permite inclusive o desenvolvimento de vacinas em tempos relativamente curtos, como foi o caso da vacina para Covid, que envolveu um esforço global. Há diferentes tipos de vacina, diferentes técnicas para o seu desenvolvimento, mas esse é um assunto para os especialistas. Mas estamos falando de vacina e onde entra a psicologia nessa história? Então, o Marcos perguntou onde que a psicologia começa a se encaixar nessa discussão com a vacina. A psicologia vai começar a se interessar principalmente na adesão das pessoas em relação às vacinas. Nos últimos 20 anos, né, a quantidade de pessoas com autismo ou transtorno do espectro autista vem aumentando. E uma das explicações para esse aumento de diagnósticos de pessoas com transtorno acreditem se quiser, as vacinas. E antes da gente continuar falando um pouco mais dessa suposta relação, né, entre o autismo e as vacinas, vamos falar um pouco o que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar algumas áreas, né, como a comunicação, a linguagem, a interação social. É um transtorno que é complexo, ele tem origem tanto genética como ambiental. Não é porque ele tem uma origem genética que a gente consegue achar um gene específico relacionado a ele, mas a gente consegue ver algumas questões como hereditariedade, e algumas coisas nesse sentido. E o diagnóstico é feito de maneira clínica e na sua maior parte ele é feito na infância. Vão ter diferentes níveis de comprometimento e por isso que a sua manifestação vai ser diferente em diversas pessoas. Voltando para a ligação entre o autismo e as vacinas, o culpado, mais especificamente, seria o mercúrio presente no timerosal. Ele é um conservante utilizado em vacinas multidoses, em que um frasco ele contém doses para vacinar mais de uma pessoa.
Um dos momentos chaves para a associação vacina-autismo foi uma publicação de um artigo em 1998, da renomada revista chamada Lancet, cujo primeiro autor era um médico inglês. Nesse artigo, ele defendeu a existência de uma associação robusta entre a vacina tríplice viral, que é a do sarampo, cachumba e rubéola, e o autismo. Depois, esse artigo foi retratado. E, gente, quando um artigo é retratado, isso é coisa bastante séria. Ele sai até mesmo dos arquivos da revista. Isso só acontece quando tem fortes evidências de que houve alguma fraude na pesquisa, seja na coleta de dados, na interpretação deles, houve alguma fraude e muita evidência para isso. Isso é como se fosse um cancelamento no mundo científico. Também descobriu que depois de provada essa fraude da pesquisa do médico, ele perdeu o registro profissional e também houve fortes indícios de que ele recebeu dinheiro de advogados para poder publicar esse artigo. Esses advogados estavam processando várias empresas farmacêuticas interessados em fazer uma relação entre o autismo e as vacinas. Então eles queriam ganhar dinheiro dessas empresas provando que essas vacinas estavam causando autismo nos filhos dos clientes desses advogados. E mesmo que essa relação entre autismo e a vacina tenha aparecido em um estudo reconhecidamente fraudulento, essa ideia penetrou fortemente em nossa cultura. Até o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, já disse que desconfiava que as vacinas podiam vir a causar o autismo. E aí o estrago já estava feito. Ok, esse estudo era uma fraude, mas já faz quase 30 anos. Você pode imaginar que outros estudos investigaram essa possível associação, certo? Mas o que eles encontraram? Vários estudos foram feitos sobre esse tema. Então a gente vai apresentar somente alguns deles. O primeiro que a gente gostaria de destacar é um estudo dinamarquês, um pouco mais recente, que foi feito em 2019, e ele foi conduzido ao longo de mais de uma década e utilizou mais de 600 mil crianças durante o estudo. Os resultados mostraram que as crianças vacinadas com essa tríplice viral não tiveram maior risco de serem diagnosticadas, em comparação com aquelas que não receberam a vacina. Além disso, a vacina não aumentou o número de casos de autismo em crianças com maior suscetibilidade, por exemplo, aquelas que já tinham irmãos com o diagnóstico confirmado. Não foram observados mais diagnósticos de autismo em períodos específicos, como após as campanhas nacionais de vacinação. Então, esse estudo traz evidências bastante robustas sobre a segurança da vacina e de que ela não está associada ao autismo. Quer mais estudos? Então, vamos lá. Em 2014, alguns pesquisadores australianos realizaram uma meta-análise para verificar se o autismo pode ser causado pela vacina tríplice viral, a qual deve ser aplicada em 2 doses na infância. Aí fica a dúvida, Thiago, mas o que é uma meta-análise? Essa é uma técnica estatística muito utilizada atualmente, que permite que a gente reúna os resultados de vários estudos diferentes para chegar a uma única conclusão. Por exemplo, vamos imaginar que existem 10 artigos sobre um assunto e cada um teve 10 participantes. Com a meta-análise é possível que a gente crie um único estudo com 100 participantes, nesse caso, como maneira de resumir as evidências disponíveis e termos uma única conclusão, e não mais uma conclusão de cada artigo. Essa é uma ferramenta muito importante, pois ajuda a gente a sintetizar os achados de grande volume de artigos científicos que a gente tem hoje em dia. Agora que o Marcos já explicou pra gente o que é uma meta-análise, vamos voltar para o estudo dos australianos. Eles juntaram 5 estudos que, somados, tiveram um total de mais de 1 milhão de crianças como sujeitos. E eles concluíram que nem a vacina tríplice viral, nem o timerosal, nem o mercúrio na corrente sanguínea, nenhum desses está ligado com, nem tem nenhuma correlação com a ocorrência de autismo. É isso mesmo, gente. Então você está pensando que 1 milhão de pessoas não é pouco para fazer um estudo, é bastante gente. Mas agora a gente vai comentar de uma pesquisa feita por alguns italianos em 2021. Eles analisaram 138 estudos, que somados tinham 25 milhões de participantes. Isso aí, gente, 25 milhões. Eles incluíram dados de pesquisas com a tríplice viral e também a tetravalente, que além de sarampo, rubéola e cachumba, também imuniza contra a catapora. Em primeiro lugar, os pesquisadores encontraram que as vacinas são eficazes, ou seja, protegem contra a infecção por essas doenças, e em segundo lugar, as vacinas são seguras. Mais uma vez, não foram encontradas evidências de que essas vacinas estão associadas com a ocorrência do autismo. Além disso, Letícia, as vacinas não estão associadas com outras condições clínicas e médicas, isso é, elas não causam prejuízo no desenvolvimento cognitivo, não provocam diabetes e nem asma, para ficar alguns exemplos.
Assim, essas vacinas devem seguir nos programas de vacinação infantil de todos os países, para que assim consiga-se erradicar completamente essas doenças. Bom, a tríplice viral e a tetravalente são eficazes e seguras, mas e as outras vacinas? Um questionamento que as pessoas podem fazer, né? E se uma gestante tomar a vacina durante a gravidez, né? Será que isso pode afetar o filho de alguma maneira? Por exemplo, causando um autismo? Uma das vacinas que as gestantes é recomendado que se tome, né? É a DTPA, que imuniza contra uma série de doenças. Será que essa vacina pode causar autismo? Então essa foi uma pergunta feita por pesquisadores nos Estados Unidos que resultou no artigo publicado em 2018. Eles pegaram várias mães num hospital na Califórnia durante um período de 4 anos e analisaram se elas tinham ou não tomado essa vacina e posteriormente foram fazer dados cruzados, né, para ver se ao longo da vida esses filhos tinham recebido o diagnóstico de autismo. No total, a pesquisa analisou quase 82 mil crianças e dessas, 48% das mães tinham tomado a vacina e 52% não. Bom, se essa vacina causasse o autismo, as mães que tomaram a vacina teriam mais filhos com um diagnóstico de autismo, certo? Mas o resultado da pesquisa mostrou que, na verdade, não é isso que acontece. A taxa de criança diagnosticada com autismo, na verdade, foi até maior no grupo das mães que não foram vacinadas. Um outro estudo conduzido pelos pesquisadores dos Estados Unidos, eles avaliaram a associação entre a infecção por influenza, né, a famigerada gripe, e a vacinação durante a gravidez com risco de desenvolvimento do autismo. Foi analisado dados do nascimento num período de 10 anos, de apenas filhos únicos. A amostra teve quase 200 mil crianças aí, suas mães, sendo que durante a gravidez menos de 1% dessas mães teve gripe e 23% delas tomaram a vacina. Os resultados mostraram que, independente do trimestre da gravidez que ocorreu a infecção e a vacinação, não foi encontrada relação com o diagnóstico de autismo nos filhos. De novo, agora com relação à vacina pré-natal, temos evidências da segurança das vacinas e que elas não estão associadas a um risco aumentado para o transtorno do espectro autista. Então, até agora, a gente viu que não tem sustentação empírica nenhuma para relacionar a vacina com autismo. Mas então, por que isso nos interessa? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Bom, a crença de que tem alguma relação, esse mito faz com que as pessoas tomem decisões ruins sobre vacinação, inclusive sobre outras vacinas que nem têm relação com esse mito. A disseminação desse tipo de informação vai produzindo um clima geral de desconfiança que faz com que o engajamento com as vacinas diminua. A gente viu esse clima de desconfiança muito recentemente, né, em relação às vacinas do Covid-19. E o resultado desse clima de desconfiança, especialmente no Brasil, em 2022, fez com que a Organização Mundial de Saúde observasse que a taxa de vacinação infantil chegou só a 71%, sendo que no passado, no Brasil, esse índice de vacinação chegou a ser 93%. Um pouco triste essa queda, né, abrupta na vacinação, né, Marcos? Sim, Thiago, o Brasil entrou num triste ranking. Se tornou um dos 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Começaram a aparecer casos de sarampo em nosso país a partir de 2018, sendo que essa era uma doença erradicada até 2016. A boa notícia é que no ano passado, em 2023, a cobertura vacinal aumentou e saímos dessa lista, graças ao investimento e à gestão de saúde pública de maneira responsável e cientificamente sustentada. Fica claro o risco de acreditar em uma crença infundada. Ela atrapalha o nosso raciocínio crítico e pode nos levar a outras crenças equivocadas. Os efeitos de se acreditar em uma crença errônea sobre a tomada de decisão foi investigado por um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos. Os dados epidemiológicos sugerem que as crianças diagnosticadas com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, têm um declínio no cartão de vacina depois dos 2 anos de idade. Além disso, os irmãos mais novos geralmente têm taxas de vacinação ainda mais baixas. Isso sugere que os pais das crianças diagnosticadas, eles podem se tornar hesitantes em relação à vacinação, resultando num atraso ou até mesmo na recusa de vacinar os próximos filhos. Isso mesmo, Letícia. E sobre a amostra, participaram dessa pesquisa 255 pais com filhos diagnosticados com autismo. Cerca de 30% desses pais mostraram-se hesitantes com as vacinas. Na maioria dos casos, o primogênito foi diagnosticado com autismo e possuía formas mais graves do transtorno. Esse 30% é uma taxa maior do que as estimativas anteriores.
que eram de 9% a 15% na população em geral. Lembrando que esse estudo foi publicado em 2020 e a porcentagem da população que desconfia das vacinações aumentou após a pandemia da Covid. Dependendo do país, esse número pode chegar a 50% atualmente. A hesitação nas vacinas foi considerada pela OMS como uma das 10 principais ameaças à saúde global. O problema está aí. Assim, é papel dos psicólogos e dos outros profissionais de saúde compreender que as pessoas acreditam em informações equivocadas e o porquê. Bom, então uma forma de analisar isso foi feita por um estudo de chineses em 2020 de uma maneira bem interessante. Eles utilizaram cerca de 1.000 participantes e dividiram eles em 2 grupos baseados em opiniões prévias. Um grupo foi formado por pessoas que eram contra a vacina, que elas desconfiavam da vacina de alguma maneira, e o outro grupo defendia a vacinação. Em cada um dos grupos, a pessoa poderia ser apresentada 2 vídeos diferentes, que eram produzidos em formato semelhante. Um dos vídeos era baseado em evidências científicas, mostrando de que a vacina não tem relação nenhuma com o autismo. O outro vídeo já tentava criar uma relação, tentava reforçar esse mito entre a vacinação e o autismo. Os resultados foram bem interessantes. Em especial, as pessoas que são anti-vacina processaram a informação de maneira mais superficial, confiando mais nas suas ideias prévias e não importavam muito com a confiabilidade da fonte de informação. Ou seja, não bastou só apresentar uma informação de uma fonte confiável, de maneira correta, para fazer com que as pessoas mudassem sua opinião. E o que a gente pode fazer então? Como combater essa desinformação? Bom, infelizmente essa conversa é um pouco longa e fica para outro episódio. Fugindo um pouco dessa polêmica e seguindo nos resultados da pesquisa, os participantes para a vacina, eles processam a informação de uma maneira mais sistemática, avaliando a veracidade do que foi apresentado, se a fonte de informação é validável, é confiável. Além disso, os pesquisadores encontraram um resultado interessante, mas preocupante. As pessoas anti-vacina são mais motivadas e inclinadas a participar do debate público, por exemplo, expondo as opiniões nas redes sociais, as famosas fake news. Isso explica, em parte, a grande presença de opiniões contrárias à ciência nas mídias e até mesmo esse tipo de discurso, de candidatos a cargos públicos. Isso mostra que a ciência deve estar mais presente, nos espaços públicos, na vida cotidiana das pessoas. Você já pode fazer a sua parte, viu? Compartilha o podcast aí, no grupo da família, no grupo das tias, com a sua avó. Então, diante do que foi apresentado, está muito claro que as vacinas não causam autismo. Mas o que pode explicar o fenômeno mundial do aumento progressivo de casos desse transtorno? Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2004, os órgãos de saúde estimavam que 1 a cada 166 crianças receberia o diagnóstico de autismo. Em 2023, essa estimativa passou de 1 a cada 36 crianças. No Brasil, não há uma estimativa oficial, mas baseada nos atendimentos realizados no SUS, é possível que o número de casos seja de aproximadamente 2 milhões de crianças. No entanto, se a gente aplicar essa proporção nos Estados Unidos, a gente consegue chegar a um número de 6 milhões de crianças. Bom, é uma discrepância bem alta que o Marcos apresenta para a gente, e a explicação mais provável para esse fenômeno é a mudança nos critérios para o diagnóstico ao longo do tempo. Existem alguns manuais que ajudam a fazer esse diagnóstico, e eles são atualizados de tempos em tempos, e a cada versão nova vão se mudando os critérios, os sintomas, para fazer essa avaliação. Assim a gente pode estar tendo um fenômeno de relaxamento nos critérios, ou então eles podem estar sendo mais específicos, podem estar sendo melhores, facilitando o trabalho dos profissionais da área de saúde. Isso já foi estudado num artigo em 2005 e os resultados mostraram que se os critérios diagnósticos utilizados são os mesmos, não se observa aumento no caso de autismo ao longo do tempo. Para concluir, então, com as evidências que a gente tem disponível até o momento, a gente pode afirmar: vacina não causa autismo. Esse é mais um mito da psicologia. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema aí para os novos episódios? Curte, compartilha, deixa seu recado nas nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigada e até mais!